Sente-se, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora chegou aqui. Agora chegou aqui. Deixa eu só arrumar esse microfone. Eu perdi o hábito de ficar segurando o microfone. Talvez muitos de vocês não saibam, mas eu já fui membro dessa igreja. Claro que isso faz muitos anos atrás. Foi daqui que eu saí para ser missionário no campo de missões, na época, do Areão. O Areão tornou um campo de missões da Cibipar e eu fui o primeiro obreiro a ir para aquele lugar. E lá eu e minha esposa ficamos 3 anos e foram 3 anos de muita bênção naquele lugar chamado Areão, Canto de Abreu. Quantos já tiveram lá? Quantos já tiveram a oportunidade de ir até lá? Quem já teve a oportunidade de ir até lá sabe como é o Areão, né? É um lugar de primeira, porque não dá tempo de passar a segunda marcha, você já passou do Areão. É um lugar bem pequeno, é um distrito de Canto de Abreu, e é um rincão, um lugar de zona rural, né? Onde nós íamos pregar o Evangelho, e aonde nós íamos falar de Jesus, nós tínhamos que abrir porteiras e pregar o Evangelho, muitas noites com um lampiãozinho a querosene. Sabe aquele lampiãozinho a querosene que você está com ele aqui debaixo, respirando aquela fumaça preta no nariz? Quando acaba a reunião, você chega em casa e vê que está com o nariz todo enfumaciado? Pois é, o Areão foi um lugar assim. Para mim foi uma escola na minha vida, porque foi no Areão onde eu passei 3 anos, e foi ali onde houve a minha ordenação ao Ministério da Palavra. Estavam lá naquele dia pastor Edivaldo, pastor Moacir de Andrade, Nils Peter Score, estava também Pedro Adão Jansson, o pai do pastor Edivaldo, vivo ainda naquela época, estava lá, e outros pastores que estenderam a sua mão sobre a minha vida para que eu fosse ordenado ao Ministério da Palavra. Do Areão, nós, junto com o irmão Valdecir e irmão Jorge e irmã Vani, nós começamos um trabalho, porque eles mudaram para a região de Apucarana, e começamos um cultozinho simples entre nós ali em Apucarana, e daí descobrimos na época o presbítero irmão Maurício, e então através desses irmãos começou-se um trabalho lá em Apucarana. A igreja de Apucarana surgiu assim. Quem sabia dessa história? Você sabia dessa história, que a igreja batista dependente de Apucarana começou do fruto do Areão? Olha o que Deus faz, olha como Deus trabalha. Sentindo um impulsionamento muito grande da parte de Deus de vir a Guarapuava, eu comecei a orar a Deus, porque Deus estava tocando no meu coração de sair do Areão e vir para Guarapuava. E findado 3 anos naquele lugar, eu vim a Guarapuava e começamos um trabalho na cidade de Guarapuava, e hoje existe uma igreja batista na cidade de Guarapuava, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Existe uma igreja batista em Guarapuava. De lá, então, eu saí, fui trabalhar com o pessoal na região indígena de Mangueirinha, onde fiquei quase 3 anos também, e de lá fui convidado para ser pastor da nossa igreja em Paranaguá, onde fiquei pastoreando alguns anos. Depois eu deixei o ministério, me dediquei a um trabalho na época como secretário de missões, de visitar as igrejas, estar trabalhando junto à diretoria da Umbipar, Cibipar, e trabalhei por alguns anos como secretário executivo de missões. Talvez você não me conheça. Partindo daí, então, Deus me levou para uma outra jornada, onde eu fiquei trabalhando com uma igreja chamada Igreja Bola de Neve, e lá eu fiquei 7 anos trabalhando com jovens, e eu vi uma igreja que explodiu em crescimento, explodiu em conquista de muitos jovens, e durante 7 anos eu trabalhei com esse pessoal. Deus, ele trabalha de forma esquisita na nossa vida. Às vezes nós não sabemos qual vai ser o nosso futuro. O que importa é nos colocarmos na presença do Senhor e dizermos: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, aonde quer que o Senhor quer que eu vá. Dirija os meus pés, sê comigo, e então eu sei que o Senhor assim o fará, né? Hoje eu me sinto muito feliz de estar aqui com você novamente, revendo. Eu vi ali um irmão da época do pastor Luizinho Malinowski, na época em que eu membrei nessa igreja junto com a minha esposa. Eu vi alguns irmãos mais antigos na fé aqui, e eu fiquei muito feliz por isso. E me sinto muito feliz e quero parabenizar a igreja por essa data festiva, comemoração do seu aniversário. Hein? Fico feliz mesmo. Pastor Edivaldo, grato pelo convite, pastor Edivaldo. Eu não quero me alongar aqui, porque eu quero nessa noite também falar aquilo que Deus colocou no meu coração.
as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, né? E eu sei que também os irmãos lá em Portugal estão ouvindo. E era aí que eu queria chegar. Agora, orando nesses últimos meses, houve um desejo no meu coração e até uma orientação da parte do Pai, onde as coisas chegaram no sentido de eu ir a Portugal. E agora, no próximo dia 8 de agosto, eu estou embarcando num voo para pregar o Evangelho lá em Portugal e trabalhar junto com os irmãos que já o pastor Edivaldo tem trabalhado e tem ganhado para Jesus. Amém? Ore a Deus, porque Deus, Ele é um Deus que faz coisas tremendas e ainda continua a fazer. Tá? Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Abra comigo agora Samuel capítulo 11. Essa semana eu estava orando a Deus e falando: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra para ministrar o coração da igreja lá em Ponta Grossa. Então, o Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você esta noite. Eu quero que você abra comigo 2 Samuel capítulo 11. Eu quero usar esse texto por base. Ele é um texto um pouco pesado quando nós lemos, porque trata de algo que a Bíblia mostra a respeito da pessoa de Davi. Eu quero que você acompanhe comigo agora no texto. Vou repetir novamente. 2 Samuel, você pode ficar sentado mesmo, mas com toda a reverência à leitura desta palavra. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 em diante. Posso ler? Amém? Todos encontraram? Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. No terraço viu uma mulher que estava se lavando, e esta mulher era muito formosa. E Davi mandou tomar informações sobre ela. Vou repetir: Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe, olha o que os servos falaram para Davi. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la, e ela veio, e ele então se deitou com ela. E ela então assim voltou para sua casa. Passados alguns dias, a mulher concebeu e mandou avisar Davi, dizendo: estou grávida. Pelo que Davi enviou mensageiros a Joabe e mandou chamar a Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi, e vindo Urias a ele, perguntou Davi a este como passava a Joabe, como estava o povo, como ia a guerra. Ainda o verso de número 8. Depois disse Davi a Urias: desce a sua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, recebeu um presente da mesa do rei. Mas Urias não deitou a sua casa, não foi à sua casa, antes ficou à porta da casa real, e ali deitou-se com os servos do Senhor, e não desceu para a sua casa. Verso 10, fizeram então saber a Davi, dizendo: olha, Urias não desceu para a sua casa. Então perguntou a Davi a Urias: não vens tu de uma jornada de guerra? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Tão certo como vive o Senhor, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. E assim Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no outro também. Davi convidou a comer, a beber diante dele, e então assim Davi o embebedou. Mas à tarde Urias saiu a deitar-se na sua casa, de frente à casa, na mesma cama, junto com os servos do Senhor, e não desceu para a sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mãos de Urias, escrevendo: escreve na carta: ponde Urias na frente da maior força da peleja, então retirai-vos por detrás dele, para que ele seja ferido e morra. Pesado o texto, né? Fecha os seus olhos comigo, um pouquinho só, assentado mesmo, reclina a tua cabeça. Pai querido, nesse texto há coisas maravilhosas que o Senhor tem para ministrar o nosso coração nesta noite. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai falar ao nosso coração da mesma forma que o Senhor tem falado ao meu coração.
Santo Espírito de Deus, nesse momento, venha agir, falar, venha manifestar a sua glória, o seu poder através desta palavra. E aquilo que tu tens para nós, ministra ao nosso coração. Senhor, ministra o coração daqueles que estão nos vendo agora, Senhor, através da internet. Ministra o coração de todos aqueles que estão assistindo o culto, mas que não estão presentes nesse lugar, mas talvez lá onde eles estão, na sua casa ou qualquer lugar que eles estejam, eles possam ser ministrados por essa palavra, eles possam ser tocados por essa palavra, e essa palavra possa, Senhor, ir ao íntimo do coração dessa pessoa, e possa falar-lhe fortemente aquilo que tu tens para falar esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bem, queridos, esse texto trata da pessoa de Davi. E quem aqui não é fã de Davi? Eu sou fã das histórias de Davi. Você é fã das histórias de Davi? Quem que não é fã da história de Davi, que luta contra um gigante chamado Golias? Com 5 pedrinhas, ele acaba usando uma só na funda e derrota um campeão de guerra, um mercenário campeão de guerra, um homem extremamente forte, um homem extremamente capaz de lutar com qualquer que seja o homem capacitado para uma guerra. E Davi vai lá e o derrota. Quem não gosta da história de Davi quando foge diante de Saul, respeita o reinado de Saul, não levanta sua mão contra Saul, quando mesmo assim Saul vem contra ele para tentar tirar a vida? Quem é que não gosta da história de Davizinho, quando cuida das ovelhas de seu pai e luta contra um leão e salva a ovelha da boca daquele leão? Quem não gosta dessa história dele lutando contra o urso? Você já imaginou um garoto ruivinho, meio franzininho, lutar contra um urso de quase 2 metros de altura e tirar da boca de um urso uma ovelha? Você teria essa coragem? Claro que nós não teríamos essa coragem. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Davi, nós olhamos o que? Histórias maravilhosas. Só que a Bíblia, ela é contundente em mostrar que o homem é bom até o dia que deixa de ser. A Bíblia não esconde o fato de que Davi, apesar de ser um homem, escute o que eu vou lhe falar, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, houve um momento na vida dele em que ele deixou de ser esse homem segundo o coração de Deus. Ele esqueceu-se quem ele era por um momento, ele esqueceu que Deus o tirou por detrás da malhada das ovelhas, ele esqueceu-se de tudo o que ele passou, e agora ele, na idade já de 50 anos, vem cometer algo que vai prejudicá-lo pelos próximos 25 anos da vida desse homem. A Bíblia, ela não esconde o fato de que Davi foi um campeão de guerra, de que Davi teve momentos maravilhosos. Só que a Bíblia também não esconde o fato de que Davi, como homem, assim como eu e você, às vezes tropeçamos na caminhada diante de Deus. Você gostaria de ser um homem segundo o coração de Deus? Quem aqui gostaria de ser um homem segundo o coração de Deus? Quem de nós não levantaríamos a mão para dizer: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus? Eu estaria mentindo se ao orar eu não dissesse só: Deus, faz-me segundo o teu coração. Todos nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. A Bíblia, ela cita o fato de que da geração de Davi veio Jesus, o meu Salvador e o seu Salvador, meu irmão. Desse homem aqui que nós acabamos de ler, o fato de ter feito todas essas coisas, veio o nosso Salvador, Jesus, filho de Davi. Gritou o cego: tem misericórdia de mim. O nosso Salvador vem da linhagem deste homem, que a Bíblia fala que num determinado momento da sua vida, deixa de ser segundo o coração de Deus. A Bíblia descreve o fato de que então Israel sai para a guerra, e Davi não sai, Davi fica no seu palácio. Davi já está eu tenho mais de 50 anos, o pastor Edivaldo também tem mais de 50 anos. Davi tinha mais ou menos a minha idade, eu acho que perto de 53 anos. E Davi então fica, certo dia, acomodado. Davi agora percebe que Israel ganha as guerras, tudo está sob controle, tudo está maravilhosamente bem, indo bem. Davi agora confiante de que Joabe poderia tocar o barco na guerra, e que a guerra estava sendo ganha. Ele estava tranquilo em sua casa real. Levantou-se uma tarde, vida luxuosa, vida tranquila, uma cama de 80 mil reais, uma cama luxuosa, lençóis de sedas. Levanta ele,
boa, estou tranquiloves. Ele correndo os olhos, lá do outro lado, ele vê uma gatinha, ele fala, delicinha, nossa, que mulher bonita, rapaz. Gente, eu estou aqui contemporizando as coisas para que você entenda. Davi agora, ele não via mais as coisas como ele via antigamente. Davi agora não é mais o homem que ele era antigamente. Davi agora é um homem acomodado, indolente. É um homem agora que vive do luxo, não é mais um homem que está diante das ovelhas. Ele esqueceu completamente quem ele era. Completamente quem ele era. E Davi agora comete a pior das coisas que ele poderia cometer. Ele vai agora e ele quebra o 8º mandamento, ele quebra o 9º mandamento, ele quebra o 7º, o 8º, o 9º e o 10º mandamento. Cobiça a mulher de um homem chamado Urias. Urias fazia parte de que nada mais, nada menos do que os 30 heróis que Davi tinha ao lado dele. Urias fazia parte dos 30 mais. E aí, queridos, ele vai, cobiça a mulher desse homem, manda tomar uma informaçãozinha, chama algum chegado, fala aí, chega aqui. Quem que é aquela delicinha que está lá? Quem que é aquela delicinha ali? Quem que é? Aí alguém chega para ele e fala assim, Davi, aquela ali é Betseba, cara, Betseba. Quem que é Betseba? Não, Betsebas é o seguinte, cara, Betsebas, ela não é tão fiel assim, ela é uma mulher que ela tem os seus caprichos, né? Então ele manda tomar informação sobre ela, e ao saber que ela é uma mulher um pouco volúvel, segundo compêndios teológicos que afirmam que ela era uma mulher infiel, ambiciosa, uma mulher que queria ter um lugar de rainha, uma mulher interesseira, Davi chama essa mulher. E ao chamar essa mulher vem ao quarto de Davi, porque ela também tinha um interesse. Então Davi faz uma proposta a ela: olha, eu quero você, eu desejo você, você é uma mulher linda. Deixa eu falar aqui, talvez alguém que esteja aí pela internet, cuidado onde você coloca os seus olhos. Tome muito cuidado naquilo que você olha. Preste muita atenção nisso. E quando eu li esse texto, ao olhar para ele, queridos, ele parece para mim, sabe o que? Um roteiro de filme. Sabe aquele roteiro de filme bem bacana que você gosta e você para assistir? Ao ler esse capítulo, parece que você está vendo um roteiro de filme, cuja coluna dorsal principal dele é mostrar um rei que deixa de ser um homem íntegro para se tornar alguém indolente, alguém capaz de matar, alguém capaz de tomar posse daquilo que é do outro. Pastor, mas o que o senhor quer falar isso com uma noite de aniversário da igreja? Querido meu irmão, eu e você somos a igreja. É ou não é verdade? Nós formamos a igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, nós podemos deixar de ser segundo o coração de Deus, porque todo mundo é bom até o dia que deixa de ser. Você pode ter sido bom crente durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas, meu irmão, a Bíblia diz em Gálatas 5, o homem que está em pé, cuide para que não caia. A igreja que está em pé, cuide para que não caia, para que não deixe de praticar suas boas obras. Quando a gente olha para Apocalipse, nós começamos a olhar, sabe o que? Algumas advertências para algumas igrejas. Lá no livro de Apocalipse, o Espírito Santo de Deus vem e mostra para João na ilha o que estava acontecendo. Então revela a característica de cada uma delas. Cada uma dessas igrejas começaram a caminhada cristã. Cada uma dessas igrejas começaram bem a caminhada cristã, ouviram o Evangelho, se alegraram na presença de Deus, deixaram os seus pecados, começaram a ser batizados no Espírito Santo. Atos começa a falar sobre isso, a manifestação do poder, da glória do Espírito do Senhor da igreja, Deus levantando a igreja para ser uma igreja capaz, para levar o Evangelho, curar os enfermos, para fazer a obra do Senhor. Mas num determinado momento a igreja de Éfeso deixa e esquece de quem ela é, ela esquece de que a presença do Senhor é que alimenta o amor
amor no meio dela, ela começa então a se dispersar, e essa igreja de Éfeso então ela deixa o seu primeiro amor e se torna uma igreja que perde esse primeiro amor. Talvez você já tenha perdido o teu primeiro amor diante do Senhor Jesus como igreja. Talvez você já não tenha mais aquele ímpeto. Talvez você não tenha mais isso na sua vida. Pastor, eu venho para a igreja já tinha meio amarrado. Meu irmão, se você vem para a igreja meio amarrado, é porque algo não está certo na sua vida com o seu amor entre você e Deus. Alguma coisa esfriou o seu relacionamento com Deus. Você como igreja do Senhor Jesus, você está esfriando no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E como nós esfriamos? Quando nós não queremos mais Ele por perto na nossa vida, quando nós somos indiferentes a Ele, quando não queremos mais saber da Sua palavra, nem das coisas dEle, deixamos outras coisas entrar no nosso coração, capturar a nossa atenção, então nós começamos a olhar para o lado e ver aquilo que nós não precisamos ver. Nós temos igreja de Esmirna, uma igreja que foi uma igreja com outra característica, Pérgamo também com doutrinas hereges, nós temos Tiátira também, nós temos várias delas e uma só dela é elogiada, que é Filadélfia. O restante delas, cada uma delas, deixa de lado aquilo que Deus queria delas. Mas qual o paralelo, pastor, que o senhor faz disso? Nós temos dentro deste texto, conforme nós lemos, 4 personagens principais. Nós temos Davi, que era homem segundo o coração de Deus e deixa de ser esse homem segundo o coração de Deus. Nós temos Betseba, filha da opulência, ou filha opulenta, segundo a transliteração da palavra Betseba. Nós temos essa mulher infiel, essa mulher ambiciosa, que viu a oportunidade de se deitar com o rei, ter um filho com ele e se tornar rainha. Nós temos também um general inescrupulento, Joabe, que aceita do rei Davi a proposta de matar um homem que era herói de guerra, um homem leal, um homem cuja característica era melhor do que a característica de Davi nesse momento. Nós temos Urias, um homem que estava inocente de tudo aquilo que estava acontecendo, tudo que estava sendo tramado. Quando Davi recebe uma cartinha lá, um bilhetinho dizendo assim: Betseba, olha, estou ligeiramente grávida, Davi. Davi já pensou: ih, deu ruim aqui, deu ruim, aí deu ruim. O que eu vou fazer agora? Deu ruim, o que eu vou fazer? Davi começou a pensar o que ele ia fazer. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, nesse momento? Então Davi houve um sopro de Satanás na sua mente, dizendo assim: bom, amigo, manda chamar Urias, que ele vai se deitar com a mulher dele, ele vai vir de guerra, faz tempo que ele está lá, ele vai chegar, vai se deitar com a mulher dele vai dizer que ficou grávida, ele vai achar que está dele, está tudo resolvido por aí. E ele assim o faz conforme o texto determina. Ele vem e chama Urias, e Urias então vem, só que Urias não vai para a sua casa, de maneira nenhuma, porque Urias era um homem leal, e a característica dos princípios de Urias não deixou ele voltar à sua casa. Então ele não voltou para a sua casa. Na segunda vez que Davi o chama e determina que ele vá à sua casa, pois ele se coloca diante do seu princípio que não o permite voltar à sua casa, e ele fica novamente deitado à porta do rei. Então novamente vem Satanás na sua mente e diz assim: bem, manda ele para frente da batalha, que daí ele vai morrer. Ele morre, e aí você pode ficar com a mulher dele. E Davi, de certo, pensou assim: rapaz, não é que é uma ideia boa? Não tente resolver as coisas na sua vida quando tudo está dando errado pela tua consciência, meu irmão, porque ela pode ser direcionada por Satanás. Não tente resolver as coisas quando tudo está dando ruim por aquilo que você acha que é o caminho certo, porque pode ser um caminho completamente errado. Sabe, queridos, se Davi pudesse parar e pensar logicamente um momento como ele pensava quando ele estava andando com Deus no passado, ele teria poupado 25 anos de destruição da sua casa e do seu futuro. Por causa desse erro, Davi agora ele vai passar 25 anos da vida dele em tormento de sofrimento.
cuidado com o que você vai fazer em determinado momento da sua vida, porque você pode estar trazendo para a sua vida, meu irmão, como igreja, para a sua vida, você pode estar trazendo certos problemas sérios. Talvez Deus esteja ministrando no teu coração, fazendo você pensar nesse momento enquanto eu estou falando sobre esta palavra. Deus, o teu Espírito está neste lugar, Deus, e a tua palavra está sendo pregada. Sabe, queridos, quando nós perdemos o foco das coisas, nós enfiamos pés pelas mãos. Põe a mão no seu coração aqui, coloca a sua mão só aqui. Fale a Deus assim: Deus, não deixe eu perder o foco. Fale para o Senhor: Deus, não deixe eu perder o foco da minha vida, Deus. Quando Davi perdeu o foco, quando Davi perdeu a presença de Deus, Davi começou a cometer todos esses erros que ele estava fazendo. Sabe, queridos, nós como igreja, quando nós perdemos o foco daquilo que Deus quer para a nossa vida, nós deixamos de querer saber o que Deus quer de nós. Nós estamos numa zona de conforto, e nessa zona de conforto nós deixamos de olhar e querer saber o que Deus quer para nós. Às vezes nós temos que perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de nós como igreja, Senhor? Se eu pudesse contemporizar isso para a igreja, sabe o que eu falaria? Eu falaria o seguinte, meu irmão: a igreja perde o foco quando ela olha para as coisas proibidas. Ela começa a colocar seu olho naquilo que foge ao propósito e à vontade de Deus. Quando ela deixa, como igreja, de estar no centro da vontade de Deus. Quando a igreja começa a achar que ela é autossuficiente sem Deus, quando a igreja começa a achar que ela não precisa mais da direção de Deus porque ela está consolidada. Não, nós somos uma igreja consolidada, não tem Covid que derrube nós. Quando nós começamos a esquecer de perguntar a Deus: Deus, qual é o teu propósito de nós como igreja, Senhor? Nós como servos do Senhor, o que o Senhor quer de nós como igreja? Eu vi muitas igrejas, meus irmãos, na sua caminhada cristã, perderem o principal foco delas, o principal objetivo delas, que é pregar o Evangelho de Jesus. Elas começaram a colocar seu foco em coisas que não era simplesmente ganhar almas, eram outros objetivos que a igreja tinha. Essa igreja para de pensar naquilo que ela foi convidada por Jesus para fazer, que é ir e pregar o Evangelho, para então visualizar coisas que não tem nada a ver com a pregação do Evangelho, porque os seus líderes não estavam mais preocupados com a pregação do Evangelho, estavam preocupados de querer ser no lugar onde estavam. Eu acho que isso só acontece em Curitiba, não costuma acontecer para essa região, não. Só acontece em Curitiba. Igrejas que, mesmo cheias, estão colapsadas espiritualmente. Igrejas mesmo cheias de pessoas lá dentro estão colapsadas. Você sabe por quê? Porque o evangelho que se prega ali não é um evangelho do caminho estreito, mas sim um evangelho da hipergraça, aquele evangelho triunfalista, aquele evangelho que agrada aos ouvidos daqueles que estão naquele lugar, porque eles vão ali exatamente para ouvir aquilo que eles gostariam de ouvir. Não é aquele evangelho onde Jesus diz assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é aquele evangelho que começa a dizer assim: não, esse templo está pequeno, vamos almejar um templo maior do que esse. Não, você não pode andar com esse carrinho velho, vamos almejar um carro melhor para você. Não que essas coisas sejam proibidas, não que você não tenha que desejar algo melhor para a sua vida,
Mas esse não é o principal objetivo para o qual Jesus te salvou. Esse não é o principal objetivo para o qual você está aqui nesta noite e faz parte como igreja. Não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para que você venha a glorificar o nome dEle, para que você venha seguir os seus passos, para que você venha como igreja do Senhor Jesus, não somente adorá-lo, não somente glorificá-lo nesse lugar, mas ser alguém que venha falar do Evangelho dEle. É para isso que a igreja está aqui. Sabe quando a igreja perde o foco, meu irmão? Sabe quando? Quando ela não se posiciona, não defende princípios bíblicos, quando ela se torna infiel, interesseira, ambiciosa. Pare e pensa comigo aqui, ó. Betseba podia ou não podia frear Davi naquele momento em que Davi a chamou? Podia ou não podia frear Davi no intento dele? Betseba podia frear ele. Ela poderia ser íntegra, poderia ser fiel a Urias e dizer assim: olha, rei, nem que você me mande me enforcar, mas eu não vou me deitar com você porque você está louco. Você está agindo fora, completamente fora do que um rei deveria fazer. Ela poderia dizer assim: jamais vou me deitar com você, jamais. Mas ela não se posiciona diante do rei. Ela vê a oportunidade. O lado perigoso e piriguete dela falou mais alto. Então ela vê a oportunidade de se deitar com o rei, engravidar deste rei e a partir daí se tornar rainha. Hoje nós vemos igrejas defenderem tudo, menos princípios bíblicos da palavra de Deus. Hoje nós vemos verdadeiras igrejas abarrotadas de pessoas defenderem um monte de coisas que são coisas passageiras, usando versículos bíblicos, mas esquecem que o foco principal da igreja é se posicionar. Sabe, queridos, em muitas igrejas, muitos políticos são convidados a subir à tribuna, homens malignos na tribuna da igreja, e o pastor está ali, ó, dando tapinha nas costas do sujeito, dizendo: está aqui nesta noite o magnânimo, o excelentíssimo, está aqui, ó, o nosso deputado. E a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 8, não chame de magnânimo aquele que é vil. Em grandes igrejas nós vemos pessoas chegarem e serem elevadas em púlpitos que você olha e sabe que a vida daquela pessoa é completamente distorcida, fora do contexto bíblico, mas a igreja está chamando de magnânimo. A igreja perdeu o foco. Às vezes por causa da ambição de querer ter um piso na igreja novo. Eu já vi pastor trocar votos dos membros da igreja por causa de piso na igreja, porque o político chegou lá dizendo que era magnânimo e ia ajudar a igreja, e prometeu à igreja que ia dar o piso para a igreja, e o pastor então vendeu o voto dos irmãos e aliciou os irmãos a votarem naquele político. O cara tinha a vida mais torta do que qualquer coisa que você possa imaginar, sendo louvado no púlpito da igreja. A igreja perdeu o foco, meu irmão, completamente. A igreja está se vendendo. A igreja esqueceu que a autossuficiência não vem da política, não vem do político, não vem do prefeito, não vem de ninguém. A autossuficiência da igreja é Deus. Se nós vamos fazer um paralelo aqui, essa igreja é a igreja Betseba, que se vende. Pode refrear? Pode, mas não refreia, porque às vezes esse interesse é um interesse em coisas que não são o crescimento da igreja ou o evangelho puro e verdadeiro na igreja. Não. Então nós temos Davi, um homem que perde completamente o foco daquilo que ele foi chamado para fazer. Um rei que era segundo o coração de Deus e agora se torna um assassino,
agora se torna um homem inescrupuloso, tal qual o seu general Joabe. Joabe agora vem, porque Davi não encontra outra solução. A Bíblia é muito clara quando fala, Davi agora vem e manda uma carta a Joabe. O detalhe é que essa carta é enviada pela própria mão daquele que, por o dito nessa carta, iria morrer. O próprio Urias estava levando na sua mão a sua sentença de morte, e pela sua lealdade, nem por um momento Urias parou para imaginar, ou imaginava, que aquele rei a quem ele era tão leal, que era segundo o coração de Deus, havia decretado naquela carta que ele estava levando a sua morte. Então Joabe recebe essa carta, que vem da parte de Davi. E Joabe então abre essa carta e vê o que Davi determina para ele. Mais uma vez eu pergunto a você, Joabe poderia refrear Davi ou não, ao ler essa carta? Quem era Urias? Urias era um herói de guerra, era um dos 30 mais de Davi, era um homem leal, era um homem honrado. Mas agora o general de Davi, chamado Joabe, abre aquela carta e não manda outro recado para Davi, dizendo assim, Davi, você está louco, você está me mandando matar um homem leal à nossa nação, um homem leal a ti, Davi, você está louco? Mas Joabe não faz isso, de maneira nenhuma. Meu irmão, sabe quando a igreja perde o foco? Quando ela começa a trabalhar com uma liderança que compactua com propostas infames. A igreja perde um foco quando ela começa a trabalhar com uma liderança que não é capaz de dizer ao seu líder que aquilo que ele está fazendo está errado. Uma liderança que diz sim para tudo que o seu líder está fazendo, mesmo que está errado, que esteja errado. Líderes que são capazes de cometer o mesmo crime que o seu líder está cometendo. A liderança perde o foco quando os seus subliderados são capazes de executar exatamente as coisas erradas que o seu líder determina. O que a maioria das igrejas hoje querem são líderes cegos, líderes neófitos, líderes que sigam a sua palavra, a sua determinação à risca. Aqueles líderes que são colocados diante da igreja para fazer aquilo que o líder máximo está determinando. Homens inescrupulosos, tanto quanto os seus líderes. Igrejas que estão abarrotadas de pessoas, porém os seus líderes, seus objetivos são lucros financeiros. Seus objetivos são dividendos. Quando eu olho para isto aqui, eu só vejo uma razão de Joabe não questionar Davi. É que Joabe, de certo, pensou, menos um para querer o meu lugar. Eu sou o general, eu sou o topzera, eu sou o mais, eu sou o top das galáxias aqui nessa guerra. Depois de Davi, eu sou o cara. E eu não vou desobedecer aquilo que Davi falou, porque Davi é o meu superior. Sabe o que eu tenho assistido nos últimos tempos nas igrejas? Líderes que satisfazem os desejos do seu chefe maior. Não questionam nada de errado. Sabem que o seu líder está fazendo errado, mas são capazes de se levantar contra. Você sabe por que eles não se levantam? Porque eles só têm a perder. Porque eles sabem que esse líder vai colocar ele sentadinho lá na última cadeira. E se ele não obedecer aquilo que o líder está fazendo, são expulsos porta fora da igreja. Porque esse líder, ele não está preocupado com a sua alma, meu irmão. Ele está preocupado em que seu empreendimento, a sua visão cresça. Meu irmão, a igreja perde foco quando ela começa a trabalhar com liderança que compactua com propostas infames.
Liderança que não questiona os atos errados do seu líder. Líderes que não são capazes de refrear lideranças que estão fazendo completamente errado. Eu tenho visto propostas absurdas nas igrejas, em que o pastor chama o seu líder e diz assim: olha, você vai ganhar tanto do dividendo do lucro que entrar na tua célula. Olha, se a tua célula crescer, você vai ser levado para tal posto. Olha, você vai ser líder do líder e você vai ganhar mais. Olha, se você abrir uma igreja, parte do que entrar na igreja, do lucro financeiro vai para você. Basta você me dar uma X porcentagem. Você acha que eu estou ficando louco, meu irmão? Isso eu estou vendo acontecer nas igrejas. Não, só que isso só acontece em Curitiba, onde grandes líderes renomados chegam e dizem assim: olha, quanto mais igreja eu abrir, mais é a minha entrada, mais é o meu lucro, mais as primícias vêm para mim, mais eu posso andar de carro importado, mais eu posso andar no luxo, mais eu tenho, mais. Mas esquecem que ele, assim como Davi, perdeu o foco daquilo que Deus o chamou para fazer. Davi perdeu o foco. Betseba, completamente, porque se deitou com o rei. Joabe, inescrupulosamente, mandou Urias para a frente da batalha. Mandou Urias para a morte. Eles fizeram uma espécie de uma cilada para esse homem. Se esse homem... Eu fico pensando, enquanto eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando um pouquinho, eu e Deus, enquanto estava preparando essa palavra. Se Urias desconfiasse por um momento e ele ousasse abrir o selo real daquela carta, talvez o que está escrito no final aqui seria completamente mudado. Talvez o que estivesse escrito na Bíblia seria outra coisa. Porque aquele homem, provavelmente, ao ler a carta, que era a sentença de sua morte, talvez ele nem levaria aquela carta para Joabe. Dali mesmo ele fugisse para algum lugar longínquo. Mas por causa da sua lealdade, ele levou a carta em mãos para Joabe. Joabe então arma uma arapuca, segundo a orientação de Davi, que estava muito distante de Deus. Davi já não era mais o homem segundo o coração de Deus. Será que nessa noite aqui não há alguém que já está com o seu coração muito distante de Deus, está na igreja, mas já perdeu o foco daquilo que Deus te chamou para fazer na igreja? Será que você que está me assistindo pela internet, será que você já não perdeu o foco daquilo que Deus quer para a sua vida? Pare e pense no que você vai fazer, porque o seu futuro está atrelado naquilo que você vai tomar como atitude. Sabe quando a igreja perde o foco, meu irmão? Quando ela despreza os verdadeiros crentes leais dentro da igreja e começa a tratá-los que nem Davi fez com Urias. Davi tratou Urias como um cão sarnento, um homem que era herói de guerra, leal a ele, um homem que era acima de qualquer suspeita, um homem que estava ali para dar a sua vida por Israel, pelo seu rei. E sabe o que o seu rei faz? O mata, o trata como um cão. Sabe quando a igreja perde o foco, meu irmão? Quando ela começa a desvalorizar os irmãos que estão dentro da igreja, que tem um grande valor dentro da igreja. Quando ela começa a ultrajá-los. Quando a liderança chega, chama assim do lado e diz assim: o negócio é o seguinte, aqui tem uma cartilha que você tem que ler. Se você não ler essa cartilha, porque aqui quem manda sou eu, glória a eu, bendito seja eu. Se você não ler essa cartilha aqui, tá vendo aquela porta lá, é a serventia da rua. Eu não quero você aqui. E mesmo que você queira ficar aqui, você vai ver as coisas acontecerem olhando pela janelinha.
porque você não vai participar se você não me obedecer. Pastor, o senhor está louco, pastor, o senhor está viajando. O que eu estou falando para você, meu irmão, é o que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Igrejas perdendo o foco. Essa igreja está aqui e Deus tem um propósito com essa igreja. Dura palavra, pastor, que o Senhor nos traz hoje. Meu irmão, é um comparativo, é um paralelo que eu estou traçando de uma história de um homem que era segundo o coração de Deus, da onde vem a descendência do Messias. Estou traçando um paralelo aqui com um fato que mudou, que colapsou a vida de Davi dali para frente. E o que eu estou vendo hoje são igrejas colapsadas porque elas estão perdendo o foco daquilo para o qual elas foram chamadas. Oh, irmãos sendo tratados na igreja que nem cão sarnento. Ah, não faz a minha vontade. Não te quero aqui, vá para a igreja que você quiser. Por isso hoje, se eu pudesse acrescentar mais uma igreja diante das 7 igrejas do Apocalipse, eu acrescentaria hoje a igreja dos desigrejados, daqueles que são maltratados na igreja, daqueles que são quebrei a língua e não consegui falar, daqueles que são tirados as principais características, que é a característica de servir. Isso que eu queria falar. Não interessa para muitos dessas igrejas se você é fiel no dízimo. Eles não querem saber do seu dízimo. Eles querem saber se você vai obedecer fielmente, cegamente o que eles querem. Aí se você tem um pouco de conhecimento da palavra, se você tem um pouco de fundamento e você questiona esse líder dessa igreja, esse líder pega você e coloca sentadinho lá atrás, naquele banquinho lá atrás, e diz assim: nós não precisamos mais do teu serviço, obrigado por você ser membro dessa igreja por 30 anos. Obrigado por você estar aqui 30 anos ajudando, mas não precisamos mais de você, porque você agora é uma pedra no meu sapato, porque tudo que eu quero que você faça, você questiona, tudo que eu quero que você me obedeça e falo para você fazer, você não quer fazer, porque você está vendo que esse líder já perdeu o foco, está fora da sua realidade, porque você o questiona e diz a ele o seguinte: olha, eu não vou fazer o que você quer, porque você está fugindo do real evangelho, você está fugindo daquilo que a Bíblia diz que nós como igreja temos que fazer. Quando um líder perde o foco, ele leva muitas vezes a igreja toda a perder o foco. Mas geralmente esse líder, sabe o que ele faz? Ele se cerca de novos líderes que são completamente cegos e que estão ali para fazer aquilo que esse líder que está completamente com a mente distorcida coloca para ser feito. Davi perdeu o foco. Betsebas podia dizer a Davi: Davi, manda me matar, mas eu não vou deitar com você. Joabe podia dizer: Davi, não vou fazer isso, esse homem é meu parceiro, meu companheiro nas frentes de batalha, esse homem é um homem leal, nunca jamais deixou de levantar a espada para me defender, ou defender a ti, ó rei. Você pode me tirar da onde eu estou, não sou mais general, pode me destituir, mas jamais eu vou colocar esse homem na frente da batalha para morrer. Mas Joabe também tinha perdido o foco e tinha se tornado um homem inescrupuloso, conforme eu tenho falado para você. A igreja perde o foco quando ela deixa de olhar para aqueles irmãos que estão dentro da igreja, estão prontos para ajudar, porém não são cegos para ver o que está sendo feito errado. Vamos nos colocar de pé? Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo nesta noite atuar com a sua presença.
libera, Senhor, a presença. Diga a Deus. Começa a falar com Deus, dizer: Deus, nós queremos ser uma igreja com um propósito definido, Deus. Não nos deixa perder o foco como igreja. Doce Espírito Santo de Deus. 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 Diga: Deus, não nos deixa perder o foco como igreja. Sabe, queridos, a presença de Deus está neste lugar e Deus te fez pensar. Eu tenho uma palavra para uma pessoa aqui nesta noite e eu vou falar em nome do Senhor Jesus. Não faça aquilo que você estava pensando em fazer, porque se você fizer exatamente isso, e você estava dizendo assim: Deus, essa palavra veio de encontro, será? Não faça aquilo que você pensou em fazer, porque você vai colher na sua vida algo muito ruim. Pare para pensar que você está colocando o seu futuro em jogo, o futuro da sua família em jogo, o futuro dos seus filhos em jogo. De ser uma pessoa segundo o coração de Deus. O Espírito Santo de Deus está atraindo pessoas a Ele. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus é que nos atrai para Ele, porque Deus nos ama, ainda que nós não amemos a Ele, mas Deus nos ama, e é Ele que nos atrai, é esse amor dele que nos atrai. E talvez haja alguém essa noite nesse lugar que está lutando contra esse amor que tem sentido da parte de Deus, tem fugido desse amor. Você não tem forças para voltar, não tem forças para ser aquele crente que você foi, mas você sente algo da parte de Deus que parece que te atraindo, e a cada dia que passa, parece que esse amor de Deus, por mais que você fuja dele, ele vem até você. Nós muitas vezes corremos de Deus, mas Deus corre, porque Ele nos ama atrás de nós para dizer assim: olha, eu ainda sou aquele mesmo Deus, aquele mesmo Pai, que te amei e que ainda te amo. Mas Deus, eu estou agora tão envolvido lá fora com as coisas, eu deixei de ser aquele crente que eu era. Mas Deus não está dizendo para você que Ele está condenando você pelo que você fez, o que você deixou de fazer. Ele está simplesmente soprando sobre você o amor dele. É esse amor dele que está difícil cada dia mais de você fugir, porque esse amor está vindo sobre a sua vida e você diz assim: mas eu não me sinto mais, eu não tenho mais força para ser crente. Mas não é pela tua força, meu amor, não é pela tua força que o amor de Deus, que você vai se tornar um crente mais próximo a Deus. É por deixar Deus com seu Espírito trabalhar na sua vida. É por deixar Deus com seu Espírito fluir sobre a tua vida. Você está dizendo assim: agora não, Deus, agora eu estou passando por tantos problemas. Agora não, Deus, agora eu estou... Deus está fluindo o seu Espírito sobre você, está chamando você
Você está sentindo que cada vez mais, quanto mais você foge de querer ter um compromisso mais sério com Deus, como você tinha no passado, mais Deus parece que está puxando você para perto dele. Ele nos amou primeiro. E Ele nos ama primeiro. O fato é que vai chegar um momento em que você vai estar tão atribulado, vai estar tão entristecido, que daí o teu coração vai estar contrito para receber esse amor de dele. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus. Adore, 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 adore. Quero tua presença. Talvez você que está vendo pela internet nessa noite, talvez você que está aí na internet vendo, está sendo compelido pelo amor de Deus. Diga para o Espírito Santo dele, diga: Espírito do Senhor, renova-me de novo. Renova, Espírito Santo de Deus, renova, Espírito Santo de Deus, renova, Espírito Santo. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer. Adore, adore, adore a Deus. Eu não quero mais. Adore a Deus, adore a Deus. Quero mais sair daqui. Eu não quero. Se você sentiu o toque do poder de Deus na sua vida, e você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Faça isso. Diga: Jesus, a minha vida está aqui. Diga: Senhor, eu quero novamente, Deus. Eu quero novamente ser feliz. Se a tua presença pode me fazer feliz, eu quero entregar a minha vida a ti. Adore, a igreja adora. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar, visitando você, visitando os nossos corações. Me deixa morar. Diga assim: Deus, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, como igreja. Renova-me, Senhor, como igreja. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Diga: Senhor Deus, eu quero voltar a ser um homem segundo o teu coração. Diga: Deus, eu quero ser uma mulher. Quero voltar a ser uma mulher segundo o teu coração. Eu só quero tua presença. Seja o nome do Senhor para sempre. Hoje não vou te pedir nada. Bendito seja.